Tu tá mutado. Caio, eu só vou pedir um favor para você. Eu vou ter que apresentar de novo, porque eu liguei agora para gravar a live. Beleza, então, vamos lá, para ficar o registro aí. Exato, preciso fazer as devidas introduções, senão o meu chefe briga comigo. Tá certo, então, vamos lá. O recorte vai vir daqui, tá? Então, senhoras e senhores, quero agradecer a presença de todo mundo. Estamos dando início a mais um Trader Lab, um educacional aqui da Avel, feito de traders para traders. Então, todas as terças e quintas, grandes nomes do mercado financeiro vão estar aqui com vocês, falando sobre algum tema relevante do mercado. Então, semana passada a gente teve uma aula a respeito de backtest. Então, foi uma aula super especial, onde a gente aprendeu a como, né, teve o início, né, de como aprender a validar o Trade System. Então, hoje a gente vai ter uma aula sobre trade automatizados com o Caio Valente, o Dev Trader. Então, Caio, muito obrigado aí pela sua participação, por ceder o seu tempo aí para poder trocar essa ideia, ensinar a galera um pouco sobre a sua expertise no assunto sobre automações. Não sei se vocês sabem, a biblioteca de setups do Dev, ele tem, enfim, infinitas automações, é um cara super relevante no mercado quando se fala sobre trade automatizados. Justamente por isso a gente resolveu chamar ele para ele estar aqui. Perfeito? Caio, a palavra é tua, desce a lenha aí, boa aula a todos. Vamos lá, beleza. Eu trouxe um tema aqui relacionado à automação para a gente bater um papo, né? A live de terça também foi sobre automação, né? Acho que vai ter muito conteúdo relacionado a isso aqui nesse bate-papo que a Abel está promovendo aqui. E eu quis trazer... Paulo, tu consegue mutar a galera que está com o microfone aberto aqui? Acho que é só o Alessandro. Só para... Consigo. Para não tirar a atenção aqui. Aí, se alguém quiser falar, fica à vontade para abrir o microfone, tá? Só para não... Às vezes o cara está com o microfone aberto e nem sabe, né? Vamos lá. Como eu estava falando, a gente vai falar sobre trade automatizado e o objetivo aqui dessa live é a gente bater um papo sobre os dois perfis de pessoas que podem criar as suas automações. Tá? A gente tem... muitas pessoas não entendem que é possível você programar a sua própria estratégia, né? Você enquanto programador... Paulo, se tu puder te mutar também, eu agradeço, tá? Porque tá vazando o teu fundo aí. Valeu, muito obrigado. Tá, então a gente tem dois perfis. O perfil dos programadores e o perfil que a gente chama de no-coder, né? O no-coder vem da onde? O no-code do mercado, se a gente estiver falando do mercado de programação... se a gente estiver falando com programadores e você falar que alguém é um programador no-coder, todo mundo entende. Por quê? Porque é aquela galera que cria os seus códigos, que cria os seus sistemas, cria suas ferramentas, sem, de fato, escrever uma linha de código. Então, não são programadores. Eles usam ferramentas que permitem que eles criem ferramentas no-coders. E a gente tem esse conceito aqui no trade também. E muita gente não sabe disso, né? Não entende. Acha que para criar um robô precisa obrigatoriamente ser um programador, mas na verdade hoje em dia a gente já tem ferramentas que permitem que a gente consiga criar estratégias automatizadas sem escrever nenhuma linha de código. Obviamente essa ferramenta ela foi criada por um programador, né? Mas você não precisa programar para de fato automatizar a sua estratégia, para criar seus setups ali dentro, tá? Então vamos bater um papo sobre isso aqui hoje, tá? Sobre esses dois perfis. Então a maioria das pessoas que tentam entrar sozinha no mundo da automação, elas vão falhar, tá? E aí tem esses dois cenários, desses dois tipos de perfil. Eu queria trazer aqui algumas considerações. A galera que está aqui, eu queria entender, e aí se vocês quiserem mandar no chat aí, quem aí opera com automação e quem opera de forma manual, só para a gente entender, para a gente nivelar o assunto aqui, para saber se eu vou mais para um caminho ou mais para outro caminho, tá? E aí eu trouxe algumas questões clássicas que a gente costuma ouvir aqui dentro da Data Quant, né? Eu sei que eu não me apresentei, eu sei que eu não falei o que eu faço, da onde que eu vim, tem muita gente que não me conhece aqui, mas eu estou fazendo isso de forma intencional, tá? Porque daqui a pouquinho eu já vou dar esse overview para vocês. Deixa eu só ver aqui o chat, o que a galera está falando. Tá, o Murilo opera nas duas formas, o Marcos opera manual, o Ricardo opera com automação, nas duas, beleza. Tem muita gente que opera com robô aqui já, então, né? Opera manual e usa o robô de desenvolvedores conhecidos, show. Que é a galera que contrata uma automação, né?
Beleza, então acho que está bem mesclado aqui. O Edu vai operar com o robô em breve, beleza. Então acho que está 50-50 aqui, talvez 60-40 para a galera da automação, né? Então tá, a gente costuma ouvir muito essas frases aqui dentro da Data Enquant, né? Não, é porque robô não funciona, o backtest não funciona. Às vezes a gente faz um backtest, quando a gente vai para a conta real, o resultado é totalmente diferente. Porque o mercado é manipulado pelos robôs. Na verdade, tudo isso aqui são coisas que não fazem sentido, porque quando a gente tem um programador que ele vem para o mercado, o cara é programador de profissão, né? E ele descobre que ele pode programar para o mercado financeiro. Muitas vezes ele pensa, porra, beleza, vou criar minha automação e vou ganhar meu dinheiro tranquilo. Eu já sei programar, eu vou pegar ali a linguagem de programação, vou criar ali qualquer estratégia e tá tudo certo, eu vou ganhar minha grana, né? Esse cara vai se frustrar, porque a automação ela é uma etapa do processo de criação de uma estratégia automatizada, né? Se você programar uma estratégia que perde dinheiro, o que vai acontecer com a sua conta? Você vai perder dinheiro no automático, né? Então, saber programar é uma das coisas necessárias, né? Vamos colocar assim. Na outra ponta, tem os traders manuais, né? Que querem automatizar suas estratégias, mas eles têm aquela crença, aquele bloqueio de que, eu não posso automatizar minha estratégia porque eu não sou programador, não estou a fim de aprender programação, eu tenho meu emprego, é muito difícil programação, sei lá, não gosto de matemática, não sou da área de exatas. Na verdade, isso é outro mito, porque, como eu falei aqui no início, traders manuais não precisam ser programadores para automatizar suas estratégias, tá? E eu não estou falando de você comprar uma automação, eu estou falando de você criar a sua automação, tá? Comprar uma automação é um caminho legítimo também, a gente não vai falar sobre ele aqui. Eu estou falando da pessoa que quer automatizar sua própria estratégia, ou ela quer ter a estratégia automatizada, mesmo que não seja dela, mas, sei lá, estratégias clássicas, banda de Bollinger, cruzamento de média, IFR, ele quer ter aquela automação. Não foi eu que criei, mas eu sei que essa é uma estratégia lucrativa e eu quero automatizar ela. Não sou programador, consigo fazer isso? Consegue, usando ferramentas no-code. E os programadores, por outro lado, eles já têm habilidade de programação, mas eles precisam dominar a parte de mercado, certo? Então, não adianta só ser um programador, precisa entender de mercado, precisa saber os conceitos básicos de compra e de venda, precisa ter tempo de tela, precisa entender como que cria uma estratégia automatizada, precisa como transformar uma estratégia em um algoritmo, em regras objetivas. Então, vamos seguir aqui, tá? É só para a gente fazer essa introdução. Então, já deixei claro aqui para vocês os dois perfis de pessoas que podem criar automações no mercado financeiro. O nosso objetivo aqui, nesse bate-papo, é a gente mostrar um caminho dos dois perfis. Como que o perfil programador, quais as habilidades ele precisa dominar, quais as skills que ele tem que ter, qual o caminho que ele precisa se trilhar para, no final, ele ter uma automação lucrativa. E também o perfil do trader no-coder. No final, ambos vão chegar no mesmo lugar, que é ter suas operações rodando de forma automática no mercado, e o objetivo de todo mundo aqui é ganhar dinheiro, certo? Então, são dois caminhos diferentes que vão levar no mesmo lugar, e são dois caminhos legítimos, tá? Beleza, aí cheguei aqui na parte que eu falei que eu ia me apresentar, né? Aí eu tô aqui com a minha imagem e tem a imagem do Igor. Para quem não me conhece, também não conhece, muito provavelmente não conhece quem é o Igor. O Igor é meu sócio, a gente tem uma empresa que se chama Data Enquant. O que a gente faz? A gente tem ferramentas e a gente tem um educacional sobre trade automatizado, tá? Eu não vou entrar muito nessa seara aqui agora, mas por que eu trouxe essas imagens aqui? Porque aí sim, agora eu vou fazer a minha apresentação, né? Eu não sou um cara que vim no mercado financeiro, eu sou programador. A minha formação é na área de computação, eu sou programador há mais de 15 anos. Nos últimos, vamos lá, estamos em 2000, nos últimos 9 anos eu já estou envolvido com o mercado financeiro, mas eu trabalhei por 15 anos na indústria de programação, de engenharia de software, e nunca trabalhei com o mercado financeiro. Beleza, já trabalhei dentro de vários bancos, em projetos, dentro desses bancos, mas nada relacionado ao mercado financeiro. Então, toda a minha carreira foi uma carreira como engenheiro de software, programador. Eu trabalhava, meu último emprego formal, vamos chamar assim, antes de eu vir para o mercado, eu trabalhava para uma empresa americana, eu era engenheiro de software lá, e quando eu estava trabalhando para essa empresa, era uma empresa de assinatura digital, nada a ver com o mercado financeiro,
Quando eu trabalhava para essa empresa, eu já operava no mercado de forma manual. Eu era um trader manual, fui durante 2 anos, e talvez essa seja, vocês se identifiquem com esse tipo de relato, né? Eu estava lá no meu emprego formal e eu estava aqui com o meu profit aberto aqui do lado direito. Então, eu estava trabalhando e fazendo minhas operações aqui. De vez em quando, meu chefe passava, eu tinha que dar uma minimizada aqui no profit e tal, né? Moral da história, eu trabalhava e fazia minhas operações. Nesse tempo, eu estava aprendendo sobre o mercado. Estava aprendendo o que era indicadores, o que era gráfico de candlesticks, o que era ordem a mercado, ordem limite, ordem pendente. Enfim, estava aprendendo todos os conceitos básicos, fiz vários cursos, e isso foi uma escola para mim no mercado financeiro na época que eu operava manual, né? Eu gostava muito de price action, eu gostava de fazer aquelas análises que eram bem subjetivas mesmo, eu seguia ali a escola do Al Brooks, tá? Só que eu fiquei naquela gangorra de resultados, né? Tinha mês positivo, um mês negativo, 2 meses positivo, 2 meses negativo. Se você pegasse assim um histórico meu de 6 meses, era uma curva que subia, descia e estava no 0 a 0, né? Nunca perdi muito dinheiro, também nunca ganhei muito dinheiro. E eu cheguei, e como eu sempre fui programador, eu comecei a pesquisar, porra, deve ter uma forma de eu automatizar isso aqui, né? E aí, de fato, tinha, né? Eu descobri o MetaTrader, descobri que existia uma linguagem de programação super robusta chamada MQL5, que eu poderia automatizar minhas coisas. Tinha o Python, né? Que eu poderia também fazer coisas em Python, que é a linguagem de programação. E aí eu comecei a automatizar ideias que eu tinha na cabeça, né? Que eu nem não fazia ideia se aquilo ali ganhava dinheiro ou não. E eu comecei a automatizar. Cara, foi assim, meu resultado foi da água para o vinho. Sou suspeito para falar, porque eu opero de forma automatizada desde então, mas funcionou muito para mim, né? Talvez eu fosse um trader manual medíocre, não soubesse ganhar dinheiro ali, mas hoje eu vejo que é um caminho muito mais fácil de você ter sucesso no longo prazo quando você tira toda aquela subjetividade, o fato de você precisar ficar olhando para a tela o tempo todo para poder fazer sua operação. Se você vai no banheiro e deu o seu gatilho de entrada, você perdeu, já era, tem que esperar o próximo. Tá numa reunião e o trade está aberto, e aí, fecha o trade, deixa o take profit, stop loss e o que bater, bateu. Se a sua estratégia tiver uma condução da operação, eu tenho que mexer um break-even, tenho que fazer um stop móvel, como é que você vai fazer se você não está na frente da tela? Tem toda essa questão de precisar acompanhar o mercado. E é muito bacana, porra, eu tinha maior tesão em ficar olhando o gráfico, operando na mão, todo mundo adora fazer isso, né? Tem um lado positivo, mas ao mesmo tempo é desgastante, né? Outro ponto, você consegue operar um ativo, 2 ativos? Quem aqui opera mais do que 2 ativos? Ao mesmo tempo fazendo day trade? Beleza, se você faz swing trade, você consegue acompanhar vários, né? Agora no day trade, poucas pessoas vão operar 3 ativos de forma simultânea. Tem que tirar o chapéu para quem conseguir fazer isso. E tem que ser doido, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. É muito complexo, né? Quando a gente vem para automação, isso é o oposto, né? A gente consegue operar N ativos, N mercados. Primeiro porque você não precisa ficar olhando ali para o mercado, você fez a sua automação, ela está rodando e já era, né? Fora então, o conforto emocional, né, Caio, do trader que trabalha com outro nível, é outra parada. Sim. Só beber uma água aqui. Isso que é vida. Cara, eu acho, assim, na minha opinião, tá, o Caio, o trader que trabalha com automações, ele consegue, no meu ver, dissipar um pouco a responsabilidade do game, e geralmente é um cara que consegue até mais consistência e consegue performar melhor na mão. Sabe por quê? Se ele tem uma estratégia, uma expectativa matemática positiva, e assim, o trader que respeita a automação, não o trader que quer tradar a automação, mas o cara que liga e desliga, o cara que segue os preceitos da automação, arrisca, e ele vê, porque, cara, é uma questão para mim estatística, de matemática. No longo prazo, ele vai ver que a automação vai dar grana para ele. Então, ele tira um pouco, ele divide essa responsabilidade do game e ele acaba sendo até um pouco mais consistente. É a minha sensação, tá? Aqui do outro lado, atendendo os traders. Eu quero levantar depois esses dados para ter algo na unha para passar, mas a minha sensação é que todo mundo que está com uma automação rodando a longo prazo, cara, no longo prazo tende a ter resultados melhores na mão justamente por esse fator. Exatamente. É o que os meus resultados me mostraram na época, né? E aí, voltando ali para aquela história rapidamente, né? Eu comecei a automatizar minhas coisas
minhas operações, eu saí da empresa que eu trabalhava e falei, cara, quer saber, vou tentar viver aqui de mercado. Fiz um pé de meia bom, eu tinha grana para, se tudo desse errado, me sustentar por um bom tempo. E as coisas deram certo desde o primeiro mês, graças a Deus. Isso foi em 2020. Isso foi pré-pandemia, né? Então, não passou nenhum apertinho, porque a vida do trader é sofrida, viu? Tem meses negativos, né? Obviamente, tem meses negativos. Mas assim, no começo já foi, nos primeiros meses você conseguiu porrar já, começou a ter resultados positivos. Não comecei para fazer o dinheiro que eu faria com o meu salário. Meu objetivo não era ganhar o meu salário ali na época, né? Mas era fazer o teste para saber se eu conseguiria, numa janela de 6 meses, né? Eu sempre fiz, tipo assim, você tem que saber que você vai ter mês negativo. Então, no mês negativo, você tem que pagar suas contas do mesmo jeito. Tem que pagar o cartão, tem que pagar o aluguel, tem que pagar o plano de saúde. Então, você tem que fazer o seu plano. Eu sempre fazia ali de, no mínimo, 6 meses e fazia um plano anual, né? Porque mês negativo, você pode ter 2 meses negativos, 3 meses negativos. Cara, isso vai acontecer. O robô, ele não é caixa eletrônico que vai te dar dinheiro sempre, mas você tem que ter um plano de um valor médio que você precisa ter para tocar a sua vida, né? E aí, fui seguindo. Nesse meio... E aí, por que eu trouxe aqui a minha história e a história do Igor, né? Como eu disse, o Igor, ele é meu sócio. O Igor, ele é o perfil oposto ao meu. O Igor, ele já era um profissional de mercado financeiro. Ele trabalhava dentro de corretora, trabalhava dentro de asset, e ele é matemático e economista. Então, ele sempre também teve essa pegada de operar de forma objetiva, de forma sistemática, né? Por mais que ele tivesse ali no buy side, dentro da corretora, dentro das mesas de operação, dentro de fundo, ele sempre trazia esse viés de operar de forma sistemática, nem sempre era de forma automatizada, e a gente tem esses dois conceitos aqui, né? Um trader sistemático, nem sempre ele é um trader automatizado. Todo trader automatizado, ele é um trader sistemático, porque para você automatizar, você precisa ter um conjunto de regras objetivas, que é daí que vem o trading sistemático, né? Tem até a ver com o que o Paulo estava falando, de você seguir as regras, etc. E aí o Igor, quando ele estava lá antes da Data Quant, ele também seguia esses preceitos do trade sistemático, né? Então, são os dois perfis que a gente está conversando aqui. O perfil programador, que sou eu, que eu vim para o mercado criando as minhas automações, e o perfil do Igor, que é um cara que não é programador, mas ele tinha as ferramentas, né? Dentro dos lugares que ele trabalhava, tinha as equipes de desenvolvimento que forneciam essas ferramentas para ele, né? Então, os dois caminhos conseguem chegar no mesmo lugar, tá? Então, vamos explorar um pouco mais os dois tipos de perfil agora, né? Um trader no-coder, aquele que não vai programar, não quer programar, o que ele precisa dominar, quais são as vantagens, quais são as desvantagens. Vamos fazer isso para o no-coder, vamos fazer isso para o programador, tá? Vamos começar aqui pelo no-coder. Primeira coisa, o no-coder, ele precisa dominar a plataforma e a ferramenta de trabalho, tá? O que é a plataforma? É a plataforma de automação dele. Hoje, no mundo, a plataforma de automação mais utilizada por traders de varejo, traders, pessoas físicas, é o MetaTrader 5, tá? Existem N outras plataformas. O próprio Profit agora, ele tem um módulo de automação, existe o NinjaTrader, existe o TradingView, existe o WebStation, tem um monte de ferramenta, né? Tem o SQX, tem um monte de ferramenta que você consegue automatizar suas... falei WebStation, né? TradeStation, que você consegue automatizar suas operações. A gente aqui, internamente, dentro do nosso processo, a gente usa MetaTrader 5, tá? Que, de longe, é a ferramenta, a plataforma mais robusta. Por quê? Ela tem a linguagem de programação mais robusta, que permite que a gente consiga desenvolver robôs que são seguros, que são escaláveis, que são confiáveis, que são rápidos, né? Nem sempre a gente precisa de velocidade, mas se você precisar de velocidade, se você faz uma estratégia de alta frequência, você consegue fazer isso utilizando o MetaTrader, utilizando a linguagem do MetaTrader, tá? Então, um trader no-coder, como ele vai usar a ferramenta, ele precisa dominar a ferramenta. Vantagem do trader no-coder, ele tem baixa curva de aprendizado, porque não precisa aprender a programar para criar a minha primeira estratégia, montar o meu portfólio com 10 estratégias. Então, só pelo fato de você não ter que aprender uma linguagem de programação, aprender lógica de programação, aprender como é que eu envio uma ordem, se a ordem der problema, como é que eu trato essa ordem, como é que eu seto um stop loss, como é que eu seto um take profit, como é que eu mexo nas minhas ordens. Não precisa fazer nada disso, a ferramenta faz tudo isso, né? Então, você precisa configurar, aprender a mexer na ferramenta, tá? Então, ele tem baixa curva de aprendizado.
e ele consegue testar rápido. Isso aqui é muito bom, porque em poucos cliques você consegue descobrir se uma estratégia ganha dinheiro ou se ela perde dinheiro. Assim, é isso, entendeu? Então você vai baixar vamos supor que você vai usar o MetaTrader 5, você vai precisar ter a sua ferramenta de trabalho. Por exemplo, a gente tem dentro da nossa empresa um robô chamado SDK. SDK é uma brincadeira com o Strategy Development Kit de desenvolvimento de estratégia. Então ele é um robô white box, que a gente chama um robô white box, é aquele robô que ele é 100% configurável, né? As estratégias estão lá, estão prontas, as estratégias, e você vai configurar todas elas. Vamos pegar um exemplo aqui que todo mundo conhece, banda de Bollinger. Tem o desvio da banda, tem o período da banda. Então, a sua estratégia, ela vai usar 2 desvios, vai usar 20 períodos. Você vai lá no robô e você vai configurar tudo que você quer. O meu alvo é de 1.000 pontos, meu stop é de 300 pontos. Não, meu alvo, ele é calculado com ATR. Não, meu alvo é contagem de barras. Meu alvo, ele é um percentual do preço do ativo. Cara, existem 10, 11, enfim, existem 1.000 possibilidades de você calcular o seu alvo, o seu stop, como que você vai fazer a gestão da sua operação. Então, a ferramenta que você vai usar, ela tem que te prover esses recursos, né? E aí você tem que saber usar as coisas ali dentro da ferramenta. Então, rapidamente, você roda um backtest no passado, você descobre se aquilo ali ganhou dinheiro ou perdeu dinheiro. E aí você depois consegue rodar otimizações para descobrir a melhor parametrização para aquela estratégia. Vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente, tá? Então, quais são as habilidades que esse cara precisa ter? Eu trouxe o MetaTrader 5 porque é a ferramenta que a gente usa e é a ferramenta que eu recomendo para todo mundo, que é a mais robusta, mais completa. Tem uma comunidade muito forte. A MetaCodes é a empresa que mantém o MetaTrader 5. Tem uma comunidade, provavelmente, se você tiver qualquer dúvida que você tenha sobre MetaTrader, se você entrar lá no fórum, muito provavelmente alguém já teve essa dúvida, alguém já respondeu essa dúvida. Então, você consegue troubleshooting, né? Resolver os problemas de forma muito fácil, tá? Então, você precisa escolher sua ferramenta, MetaTrader 5, você precisa utilizar um robô white box que seja seguro e flexível para você conseguir configurar, criar suas estratégias. Aqui dentro da Data Quant, a gente fornece, a gente usa o SDK, que é o nosso robô white box. A galera tá mandando, se vocês estão falando aqui no chat, eu estou de olho, tá? Eventualmente eu dou uma paradinha e vou respondendo vocês, tá? O Luiz Guilherme falou aqui, qual é o nome da comunidade do MT5? Luiz, tu tá te referindo a essa comunidade da empresa que eu acabei de falar aqui? Vou deixar aqui no chat, se for essa, tá? É a MetaCoach, é a empresa que mantém o MetaTrader 5. Se você jogar no Google MetaTrader 5 ou MetaCoach, você vai cair lá no fórum deles, beleza? A gente tem uma comunidade privada também, e lá para o final eu comento mais um pouco sobre isso, tá? Outro ponto uma habilidade que você pode desenvolver enquanto um trader no-coder aqui, é você usar uma biblioteca de setups, por exemplo. O Paulo falou lá no início que a gente tem uma ferramenta chamada biblioteca de setups. Nessa ferramenta, o SDK, ele tem várias estratégias prontas. E na biblioteca de setups, você tem mais de 500 setups para essas estratégias. Então, você ter esse tipo de ferramenta te permite avançar muito rápido na sua jornada como um trader sistemático, né? Porque você consegue rapidamente baixar setups que já foram pré-configurados e você consegue fazer seus próprios testes, fazer seus próprios ajustes, tá? Se der tempo, daqui a pouquinho eu mostro aqui a carinha da biblioteca de setups, tá? Então, isso aqui é uma mão na roda também, porque economiza muito tempo. Você não vai precisar fazer o processo de mineração de dados, que é o que precisa para a gente encontrar setups lucrativos, que faz parte do processo de criação de uma estratégia automatizada, tá? Então, quarto ponto, se você quer ser um bom trader no-coder, operar de forma automatizada, obviamente, você precisa dominar design de estratégias. E aí, que porra é essa de design de estratégias? Esse design não é do sentido de design de arte, de criação, desse tipo de coisa. Design de estratégias aqui, o design está colocado como no sentido de projetar. Você precisa ser um bom projetista, tá? Então, o design de estratégias para a gente são as formas que você tem de criar estratégias automatizadas, né? Como que você entra no mercado? Como que você sai de uma operação? Como que você conduz uma operação? E aí, cada um desses tópicos aqui, existem N caminhos,
né? Como que você limita os seus robôs no sentido de quais são as formas de você proteger a sua operação? Posso fazer uma pergunta, Caio? Fica à vontade. Rapidinho. Então, quando você coloca designer, é basicamente aquele cara que já tem uma noção legal de mercado, de setup, de trade system, de montar operações, ou ter um operacional com uma expectativa matemática que já se provou. Você consegue condensar a sua percepção de mercado em setups, em operacionais que conseguem ser replicáveis. Perfeito. Perfeito. Você conseguir pensar de forma organizada, clara e objetiva para criar uma estratégia que possa virar um algoritmo e ser automatizado. É isso, perfeito. Então, próximo ponto, um trader no code precisa dominar data mining. Data mining é mineração de dados. A grosso modo, fazer um resumo rápido aqui. Quando você tem uma estratégia, vamos pegar lá cruzamento de média que todo mundo conhece, mais basicão. Média lenta com a média rápida, quando cruzar para cima é compra, quando cruzar para baixo é venda. Não estou dizendo que isso aqui ganha dinheiro, que perde dinheiro, tá? Mas vamos supor que a gente está usando a média de 20 com a média de 50. Média de 20 cruzou para cima, eu vou comprar. Será que a melhor configuração para essa estratégia é a média de 20 com a média de 50? Por que não a média de 30 com a de 200? Né? Por que não se for a média de 20 com a de 50, será que a de 21 com a de 49 também é bom? Então, quando a gente tem uma estratégia automatizada, a gente consegue testar isso em lote, em escala, né? Então, é o processo que a gente chama de otimização, tá? Então, o data mine é quando a gente vai estressar ou tentar explorar todas as possibilidades possíveis de configuração de uma estratégia para encontrar a maior quantidade de configurações lucrativas dentro daquela estratégia. Então, por exemplo, eu estou dando exemplo aqui do cruzamento de média, né? Mas qual é o time frame que a gente vai operar? Qual é o horário que a gente vai operar? A gente pode operar só pela manhã, a gente pode operar só pela tarde, a gente pode operar o dia inteiro, a gente pode operar só no meio do pregão. A gente pode operar no 1 minuto, no 30 minutos, a gente pode fazer day trade, a gente pode fazer swing trade. Quais são as médias que a gente vai usar? Qual é o alvo que a gente vai usar? Então, quando a gente faz um data mine, a gente estressa todas essas possibilidades. A gente vai, literalmente, testar milhares de combinações, às vezes até milhões de combinações, para encontrar. E quando a gente roda no data mine, a gente, se essa estratégia ela tem alfa, se ela ganha dinheiro no mercado, muito provavelmente a gente vai encontrar algumas configurações. O data mining ele tem um problema. Embora a gente esteja descobrindo quais são as configurações lucrativas, a gente pode estar caindo no problema do overfitting, que é o ajuste para o passado, certo? E aí a gente também tem que lidar com isso. Tá? Caio, é muito legal isso que você está falando, porque a gente vê que é uma unanimidade, é algo que é de senso comum entre todos desenvolvedores, porque a aula passada foi uma aula sobre backtest, e o Francesco falou muito sobre isso. Ele falou exatamente o que você falou, e ele se aprofundou nesse assunto. Então, cara, é muito legal que, cara, faz sentido com o que a gente está aprendendo aqui no educacional, e faz sentido, né? Essa questão do backtest. Então, você tem que testar, estressar, e ele colocou justamente esse alerta, né, em relação ao ajuste. Se a gente usa o gráfico do jeito que ele vai vir, cara, já não vai dar certo. Isso. Eu estou pincelando algumas áreas aqui, né? Mas cada uma dessas áreas existem vários detalhes dentro dela, né? O data mine, ele é bom porque a gente estressa a estratégia, explora todas as possibilidades ou a maior quantidade possíveis de possibilidades dessa estratégia. Mas ele tem o trade-off. O trade-off ele vai trazer overfitting para a gente. Ele traz o viés da mineração de dados, né? Embora a gente encontra tudo que funcionou no passado. Tudo que funcionou no passado não quer dizer que vai ganhar dinheiro para frente. Porque o fato da gente estar forçando uma otimização, forçando a plataforma a encontrar coisas que funcionaram no passado, a gente está falando, encontre coisas que funcionaram no passado. Ela vai encontrar. Não quer dizer que isso vai funcionar para frente. Então, a gente tem uma outra etapa mais para frente no processo, que é essa aqui, a número 6, que um trader no-coder precisa dominar, que é a avaliação e validação de estratégia. Então, aqui dentro, você precisa entender como que analisa um backtest, e essa é a parte mais fácil, que é você entender as métricas. Taxa de acerto da estratégia, payoff da estratégia, drawdown, expectativa matemática, fator de recuperação. Então, você precisa entender as métricas da estratégia
para depois você ir para a etapa de testes de robustez. São os testes de robustez que vão dizer se essa estratégia tem probabilidade de ganhar dinheiro no mercado real. O data mining mostra para a gente o que ganhou para trás, no histórico. Os testes de robustez vão mostrar para a gente qual a probabilidade disso continuar ganhando, tá? Caio, rapidinho, o Murilo levantou a mão, ele pode fazer uma pergunta? Claro, cara, passei batido aqui, Murilo, pode falar. Tranquilo, tranquilo. Boa noite a todos. Boa noite, Caio. Boa noite, Felipe. Boa noite. Vamos lá. É mais uma ideia, entender como está o cenário, né? Porque, por exemplo, a gente pega aí na internet, a gente vê robôs aí prometendo 80%, 90% de performance, né? Isso é um resultado, assim, para o mercado financeiro incrível. Aí você pega grandes investidores aí, Warren Buffett, por exemplo, o cara faz 19%, 20% ao ano. Lógico que a gente está falando de um cenário de um cara que trabalha com bilhões, né? Eu sei que tem essa discrepância também. Mas sabe o tanto que é verdade do que a gente está vendo por aí, né? A gente sabe que tem muitas empresas, muitos bancos já estão automatizando essas operações, né? Mas é entender um pouco o que é real desse cenário da automatização, né? Essa seria um pouco a dúvida aí. Vamos lá, deixa eu fazer um comentário sobre esse teu ponto, porque ele é muito relevante, né? O mercado de automação e o mercado de trade, de modo geral, ele acaba sendo muito estigmatizado por conta desse tipo de conteúdo que é propagado, né, de, é 100% ao ano, é 10%, é 20% ao mês. E aí, para uma fatia do mercado, como você deu o exemplo ali do Warren Buffett, isso é impossível de ser feito, né, porque simplesmente a conta não fecha, né. Aí, vamos trazer para o nosso mundo aqui, do trade, né. É possível, é factível fazer 80% ao ano? É factível. O que muitas vezes não é colocado, e é muito por conta de tentar fazer algum tipo de marketing para vender mais, para vender aquele robô, para vender aquela sala, para vender aquela estratégia, para promover um guru, não se fala do risco. Simplesmente isso. Então, para você fazer 80% ao mês, quanto de risco você precisa correr? Um risco alto, né? O que se propaga, o que se fala é quanto eu fiz, quanto você vai fazer, quanto dá para fazer. Cara, dá para fazer 80%? Dá para fazer. Agora, qual é o risco que eu estou tomando para fazer 80%? Dá para fazer muito mais de 80%, se você tiver um risco de ruína, por exemplo. Isso não é dito, né? Talvez isso não seja dito mesmo. Exatamente. Quer falar? Murilo, só um pouco adendo. Cara, é muito legal isso, porque os clientes... E tá tudo bem, eu acho que é uma pergunta, no fundo, justa, é factível, né? E a gente teve uma aula de backtest e o único dado que ele não olha, né, o Francisco, no backtest, é a assertividade. Ele não olha quantas vezes acerta. Ele não quer irrelevante, né? É irrelevante quantas vezes acerta. E agora eu não quero aprofundar nesse assunto, mas uma coisa que eu falo muito aqui para os meus clientes cara, eu estou aqui para ser lucrativo, eu não estou aqui para ser assertivo. E a galera linka muito assertividade, taxa de acerto com lucratividade. Tem um livro aqui, que eu deixo aqui de cabeceira. Eu acho que é o que a galera tem mais que aprender nesse mercado, esse aqui, ó. O melhor perdedor vence. Esse é o mercado onde eu vou falar sobre a minha carteira. Os clientes da minha carteira que realmente vivem disso e que ganham dinheiro, eles acertam entre 30%, 45%, às vezes, acerta muito, 50%. O cara que realmente ganha muito dinheiro. Então, é sobre saber perder. Esse é o mercado que premia o cara que sabe melhor perder. Entende? Eu acho que a gente às vezes vai buscar, as pessoas, obviamente também não tem problema, busca muito uma taxa de assertividade para trazer um conforto mental. Hoje, a análise técnica, ela entrega em média entre 40% e 60% de assertividade. Então, cara, óbvio, existem pessoas com taxa de acerto maiores, mas também vão ser menos entradas. Mas, cara, eu acho que o legal da automação é justamente isso. A gente tira essa pressão. O robô, ele vai executar um algoritmo, uma expectativa matemática, ele não vai hesitar e ele vai tirar justamente esse peso do loss, dessa pessoalidade, né? Transfere para uma máquina. Então, eu acho que quando vocês forem olhar uma automação, não foque tanto na taxa de acerto.
posso garantir para vocês, isso significa bem pouco se ela é realmente lucrativa ou não. Beleza? Segue aí. Só para concluindo o raciocínio aqui da pergunta do Murilo, né? Retorno alto, risco alto. Retorno baixo, risco baixo, retorno mais baixo. Tá? Então, só para te dar um exemplo real. Ano passado, eu fiz 71% no ano com o meu portfólio de robôs. Tá? É um valor excelente? Excelente. Qual foi o risco que eu tomei, que eu sofri para conseguir 71%? 33% de rebaixamento. O que isso quer dizer? Tá? Se eu aloquei 10 mil reais, em algum momento da minha curva de capital, ao longo do ano, eu estava perdendo 3.333 reais, que é 33% de 10 mil reais. Dado esse risco de 33%, eu consegui um retorno de 71%. Ah, Caio, não, cara, tu é louco, o risco de 33% é muito alto. Eu aguento um risco metade disso, vamos lá, abaixo de 20%. Beleza, se eu consigo calibrar isso, certo? Eu vou calibrar isso com a alocação que eu faço e com a quantidade de contratos que eu vou operar. Então, se eu tivesse tomado menos risco, vamos jogar pela metade ali. Se eu tivesse tomado cerca de 15% de risco, eu diminui meu risco pela metade, diminui meu lucro pela metade. Eu não teria feito 71%, eu teria feito 35%, 36% com 15% de risco. Caio, 15% de risco é muito, eu quero 5% de risco. Quebra isso aí por 3 agora, pega o de 15, joga por 3, pega o meu resultado, quebra por 3. Então, é proporcional, é uma regra de 3 simples, que as pessoas falam do retorno, não falam do risco. Então, você pode ter 100% de retorno, 200% de retorno, 300% de retorno. Assim, eu falo com 99% de certeza que a pessoa que está tendo esse resultado de 100% para cima, ela está praticamente tendo um risco de 100% também. Então, às vezes, a pessoa está fazendo uma aposta dela, cada um sabe o que faz com o seu dinheiro, né? A gente chama de risco de ruína. O que é o risco de ruína? Cara, eu quero fazer 200% nesse ano. Beleza, eu vou alocar um dinheiro que ele pode evaporar. As minhas estratégias podem entrar num drawdown aqui. Se acontecer esse drawdown, beleza, é a aposta que eu estou fazendo. Essa não é a forma profissional de operar no mercado financeiro. Isso é o que um apostador faz, né? Mas, se você quiser pegar, eu tenho aqui 50 mil reais, eu vou pegar 5 mil reais aqui para alavancar até o talo, beleza, né? Cada um sabe o que faz com o seu dinheiro. Respondendo a pergunta do Murilo, é possível fazer esses valores se você tomar um risco muito alto, tá? De forma profissional, de forma conservadora, não vou nem dizer conservadora, porque para muita gente já estar na renda variável já não é o cara conservador, certo? O cara conservador está na renda fixa, né? Então, mas se você quer ter um risco de 10%, de 15%, de 20%, você consegue ter bons retornos anuais na faixa ali dos 20%, 30%, 40%, né? Tendo um risco que cabe no seu bolso. Então, existe aqui dentro do trading sistemático, o trading automatizado, ele é bacana, exatamente porque você consegue calcular tudo isso que eu estou falando aqui. Depois que você faz uma estratégia, quanto de capital você precisa para alocar nela? Não tenho mais uma estratégia, eu tenho 5 estratégias, ou seja, você já tem um portfólio. O portfólio, as estratégias vão se proteger entre si. Então, você vai ter uma curva mais suavizada, se elas não forem correlacionadas. E aí tem muito papo para falar sobre isso, né? Mas você consegue aplicar um método que a gente chama de simulação de Monte Carlo, que ele vai te dizer, olha, você precisa de X mil reais para operar por lote operado, né? Ou por ação, ou por... Enfim, depende do ativo que você opera, né? Se você está operando ações, se você está operando futuro, né? Então, você precisa de 10 mil reais para você ter 30% de risco, 10 mil reais para você ter 20% de risco. E aí você consegue calibrar esse risco e você sabe qual é o retorno esperado, né? Então, quando você liga uma automação, você já sabe até onde você pode ir, tanto de risco quanto de retorno, tá? E aí, só aproveitar que a gente respondeu aqui o Murilo, o Luiz Guilherme, ele comentou aqui que hoje em dia estratégias de scalpers não são viáveis, mas a tecnologia está sempre evoluindo. Você acha que teremos essa possibilidade em quanto tempo? Vamos lá. Hoje em dia, estratégias de scalpers são viáveis. Eu tenho um portfólio de estratégias de scalper. Eu adoro esse tipo de operação. Obviamente, não é o único tipo de operação que eu tenho. Quando a gente fala de scalping, a gente está falando da Fórmula 1 do trading automatizado, tá? Por quê? São estratégias muito difíceis de validar. E aí a gente precisa entrar em assuntos muito técnicos. A gente pode até trazer em uma outra live para a gente aprofundar nesse tipo de coisa. Hoje, estratégias de scalpers são viáveis, só que você precisa dominar muito bem as boas práticas de programação, de modelagem de teste para
você ter um backtest confiável. Muitas vezes, quem não domina muito bem esse tipo de coisa, vai ter um resultado no backtest, quando ligar em conta real, vai ser completamente diferente, porque não considera custo, não considera slippage, não considera o book de ofertas. Então, precisa ter esse domínio, ter uma boa aderência do que você tem no backtest para o que você vai ter no live trading, tá? Não é fácil, não é, a maioria das coisas que você encontrar pela internet aí, HFT, robô scalp, muito provavelmente são coisas problemáticas, mas eu te falei que eu tenho uma estratégia de escape, mas as minhas estratégias de escape não são nível HFT. HFT é coisa de institucional, trader pessoa física. Tá um outro passo. HFT não é coisa para pessoa física. HFT é um tipo de estratégia que ela está a nível de hardware, a nível de latência, né? Você tem que ter o colocation lá dentro da bolsa. Então, HFT a gente está falando de executar milhões de operações no dia, milhares de operações no dia já é considerado HFT, tá? Só para trazer um número real, os meus robôs scalpers, eles fazem de 10 a 20 operações por dia, né? Qual é o conceito ali do robô scalper? Muita gente acha que o scalping é uma operação curta, mas o scalping ele é uma operação rápida. Obviamente, para você ter uma operação rápida, muitas vezes você precisa ter ou um alvo ou um stop curto. Então, uma coisa puxa a outra, né? Dá para dizer que são operações curtas, mas na essência são operações rápidas. Então, por mais que essas estratégias sejam scalping, ela quer pegar ali uma pequena movimentação do mercado, a frequência dela não é absurda. De 10 a 20 operações por dia, eu aposto que tem gente que opera manualmente aqui que faz mais do que isso no dia, né? Então, dá para fazer se você dominar bem ali modelagem de teste e os tipos de ordem que você pode usar na plataforma para você ter um backtest confiável. Quando você não consegue ter um backtest confiável, eu não recomendo que você execute essa estratégia, porque é a mesma coisa que você operar no escuro, né? Se você tem um resultado no backtest, no live tem outra coisa, rasga o backtest, não serve para nada. Quando você consegue ter um grau de confiança, os resultados são muito parecidos, né? Ali próximo de 100%, né? Dá para a gente chegar em resultados próximos de 100%, em relação ao backtest, live trade. Tem coisas que vão ser diferentes, porque tem slippage, tem book de ofertas, etc. Mas aí você pode ir para a conta real. Deixa eu seguir aqui para a gente encaminhar aqui para a parte dos programadores, para a gente também não esticar muito aqui o nosso bate-papo. Então, a gente falou sobre o trader no-code. Vamos falar sobre o perfil programador. O que é que um programador precisa dominar, as habilidades que ele precisa dominar para conseguir criar automações? Só beber uma água. Então, vamos lá. Assim como o no-coder, ele precisa dominar a ferramenta de trabalho dele, a plataforma e o robô que ele vai usar, o programador precisa dominar a linguagem de programação que ele vai programar e precisa dominar estratégias de trade, de um modo geral, né? Senão a gente cai naquele exemplo lá que eu dei lá no início da live. O cara que é programador, ele vem aqui, opa, vou programar meu robô, vou ganhar dinheiro. Meu amigo, se você não tem uma estratégia, ou se você tem uma estratégia perdedora, você vai perder dinheiro no automático, tá? Então, a premissa é essa: domine a linguagem de programação que você vai usar e tenha conhecimento de mercado. Você não precisa ser um expert, né? Mas você precisa conhecer de indicadores, conhecer de análise técnica, formas de entrar no mercado, formas de sair. Você precisa saber o que são, como funciona a dinâmica do mercado, né? O que é uma ordem de compra, uma ordem de venda, uma ordem limite, uma ordem stop, o que é um stop loss, um take profit, etc, tá? Então, vantagens de traders programadores. Flexibilidade para testar o que quiser. Isso aqui é quase um superpoder. Porque você vai estar dormindo, vai ter um sono, vai acordar e tu vai pensar naquela estratégia. Porra, e se eu pegar o pullback na hora que tocar na média, o candle voltar na metade do candle anterior, se eu posicionar uma ordem ali, ela tocar e eu sair na máxima do candle, cara, vai acontecer, você vai ter ideias malucas dessas. E o que você pode fazer? Você senta no computador, quando você acordar, se você for muito louco, você sai da cama, vem para o computador, programa. Isso, dependendo da sua habilidade ali com programação, isso pode durar 10 minutos, pode durar um dia, né? E aí você vai pegar a manha quando você vai ficando mais experiente. Você vai conseguir testar o que você quiser. Verdades duras de acreditar. Boa parte das estratégias que você testar vão falhar. Não é fácil criar uma estratégia que ganha dinheiro. E isso aqui é uma coisa que frustra muita gente, né?
eu diria que a cada 10 coisas que você testar, uma é promissora, uma você vai achar alfa, né? Não é fácil criar uma estratégia de mercado financeiro. Se fosse fácil, meu amigo, isso aqui é o mercado mais competitivo do mundo. As mentes mais inteligentes do mundo estão aqui disputando a mesma coisa. Então, não é fácil criar uma estratégia lucrativa, não criem esse mito na cabeça de vocês. Mas é completamente possível. E em algum momento você vai testando, você vai achar coisas que têm alfa, coisas que ganham dinheiro. E a partir dali, é só para frente, é só para cima. Você fez a primeira, continua testando, achou a segunda. E às vezes, vou só fazer um parênteses aqui, você nem precisa achar a segunda. Por quê? Vou dar uma ideia aqui. Uma estratégia que você achou, você cria N setups para ela, né? Então, vou dar um exemplo. Você tem uma estratégia lucrativa. Você pode operar ela em quantos ativos? Quantos ativos a gente tem na nossa bolsa? Um monte de ativo. Então, uma estratégia, ela vai funcionar em vários ativos. Se ela for boa, ela vai funcionar em vários ativos. Essa mesma estratégia, você pode operar ela no gráfico de 5 minutos, no gráfico de 15 minutos. Você vai mudando as parametrizações. Você pode operar ela no gráfico de 30 minutos. Às vezes, você pode fazer day trade, pode fazer swing trade com essa estratégia. Você pode fazer um setup que opera só pela manhã, um setup que opera só pela tarde. Você pode fazer um setup que só compra, não vende. Você pode fazer um setup que só vende. Você pode fazer um setup que compra e vende. Então, olha quantas ideias eu dei aqui. Uma estratégia, você deriva N setups. Então, você pode ter um portfólio que você vai operar 10 setups diferentes com uma única estratégia lucrativa que você achou. Tá? Então, traders manuais não conseguem fazer isso. Traders automatizados conseguem. Tá? Segundo ponto, facilidade para ajustar e evoluir funcionalidade. Como você tem o controle do que você está construindo, você que está desenvolvendo aquela estratégia, né? E aí você fez a sua primeira automação, você está acompanhando o mercado, vendo o robô rodar ali, e você viu que aquele trade quase chegou no alvo, voltou tudo e te tirou no stop. E aí tu, preciso de um break-even aqui, né? Bateu 90% do meu trade, cara, não quero deixar voltar. Bateu 90% da operação, eu quero stop no zero. Bateu 90% da operação, eu quero garantir 50%. Cara, rapidamente, vem aqui no teu robô, programa um break-even, testa, melhorou o resultado? Não, piorou. Beleza, break-even não serve para essa estratégia. Melhorou o resultado? Pronto, você já fez um fine-tuning ali na sua estratégia. Então, facilmente, você consegue ajustar e evoluir funcionalidade. Outro exemplo, você estava ganhando R$1.000 no dia e tomou 3 stops seguidos, você terminou o dia com menos 500. Já tinha garantido R$1.000, né? Terminei com menos 500. Será que faz sentido eu ter um limite de lucro na minha estratégia? Rapidamente, programar aqui meu limite de lucro. Bateu R$200, bateu R$400 por contrato, né? Uma ideia. Bateu R$500 por contrato, bateu R$1.000 por contrato, qual é o melhor financeiro para eu parar? Será que é melhor parar com R$50? É melhor parar com R$500? É melhor parar com R$1.000? Roda uma otimização variando de R$50 até R$1.000. Rapidamente a ferramenta vai te mostrar ali, olha, o melhor é você parar com X reais. Pronto. Facilidade de evoluir as funcionalidades, tá? Quais são as habilidades que um programador deve ter? Deve dominar a linguagem de programação. Aqui a gente usa o MQL5, que é a linguagem de programação do MetaTrader 5, tá? Então, MQL5, mesmas características ali do MetaTrader, porque eles andam de mão dada, né? Comunidade forte, comunidade ativa, atualizações frequentes, você vai conseguir tirar todas as suas dúvidas, por a documentação maravilhosa. Documentação do MQL5 é um PDF de 5.000 páginas, meu amigo. Qualquer dúvida que você tiver, Ctrl F no PDF, você vai achar lá. Nem precisa ir para o PDF, obviamente, pode ir para o fórum. Você vai achar lá. E hoje em dia, em tempos de programadores de inteligência artificial, você manda numa inteligência artificial o erro que você está tendo, ela vai te dar ali a resposta na hora, né? Às vezes ela vai errar, você precisa ter algum nível de senso crítico ali para avaliar o que ela está te dizendo, beleza? Domine a linguagem de programação. Talvez seja o ponto mais difícil, mas não é nada de outro mundo. A gente não está falando aqui de rocket science. Você precisa ter esse desejo, né? Você não é obrigado, mas você precisa ter esse desejo de aprender a linguagem de programação se você quiser programar os seus robôs, tá? Entender sobre o engine de backtest. Quando eu estava falando aqui para o Luiz Guilherme sobre os robôs Scalp, é sobre isso que eu estou falando, né? A engine de backtest, ela tem uma forma de funcionar. O que é uma engine de backtest? Quando você testa a sua estratégia no passado, ela vai ser testada nos dados históricos, né? A plataforma, ela vai fazer o seguinte, essa estratégia ela é para comprar quando a média aqui cruzar para cá.
ela vai pegar os dados históricos e vai ver essa média no dia 15 de fevereiro de 2017. A média cruzou? Opa, cruzou aqui, tem que ter um ponto de entrada aqui. O stop vai estar aqui, o take profit vai estar aqui. Quando pegar, aí ela vai executar aquele trade. É como se fosse um replay de mercado, só que é um replay de mercado automatizado nos dados históricos, tá? Então, tem um conjunto de regras que você precisa entender para fazer isso aqui direito, porque tem muita gente que não domina isso aqui e acaba construindo um backtest fake, né? Então, o cara faz lá um backtest que fez 50 mil operações, a curva ela é praticamente ali, parece a curva do CDI, que só sobe, sem drawdown nenhum. Ele acredita que aquilo ali faz sentido, que aquilo ali está certo, um retorno um fator de recuperação de 50, ou seja, ganha 50 vezes mais do que o risco, e ele acha que aquilo vai ser replicado em conta real. Não vai. Aquilo ali é um backtest fake. Dependendo do que você está fazendo no seu robô, você pode gerar uma curva de capital fake. Dominar métricas de performance. Então, você precisa entender o que é um fator de recuperação, por exemplo, que eu acabei de falar, né? É o lucro dividido pelo drawdown, que é uma métrica que avalia retorno e risco. Tem muita gente que avalia só retorno, que era aquela questão que o Murilo trouxe. A gente, trader profissional, nunca fala de retorno sem falar de risco, né? O Paulo trouxe taxa de acerto. Cara, taxa de acerto, muitas das vezes vai ser irrelevante. Porque se você tem baixa taxa de acerto, mas tem um alto payoff, você pode ter uma estratégia maravilhosa. E aí, o contrário também é positivo. Se você tem alta taxa de acerto, baixo payoff, que é o que vai acontecer, se você tem alta taxa de acerto, você também pode ter uma estratégia lucrativa. Quem vai mostrar isso é a expectativa matemática, que é outra métrica de performance. E você pode criar suas próprias métricas de performance. Você pode ter uma métrica de performance, que é o que a gente gosta de usar aqui dentro, que é estabilidade da curva. Então, eu quero curvas com baixo desvio, baixa volatilidade. Eu quero que ela ganhe dinheiro, mas eu não quero que ela seja uma curva assim, ó, volátil, ganha muito, perde muito, ganha muito, perde muito. Eu quero que ela seja estável ao longo do tempo. Então, a gente consegue criar uma métrica de performance que vai me trazer essa característica. Então, quando a gente vai otimizar a estratégia, eu falo, olha, otimiza para mim com base nessa métrica. Então, ele já sabe que ele tem que procurar curvas estáveis. Tudo isso dá para fazer dentro da plataforma, tá? Programadores conseguem fazer integrações com sistemas externos. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo. A gente tem uma plataforma chamada Botspot. Lá no Botspot você consegue acompanhar o resultado dos seus robôs, né, em tempo real. Você não precisa entrar lá no MetaTrader para ver o que está aberto, o que está fechado. Então, eu tive que fazer uma integração com um sistema externo. Aqui, nesse caso, o sistema externo é o Botspot. Meu robô está rodando aqui e ele manda dados das minhas operações para o Botspot. E o Botspot eu acesso aqui no celular, eu vejo quantas operações eu fiz no dia, o que está aberto, o que está fechado, quanto que eu ganhei, quanto que eu perdi. É um exemplo de uma integração, né? Você quer comercializar o seu robô, você pode fazer um sistema de autenticação de licença, você pega seu robô, você distribui, vou mandar meu robô aqui para o Paulo, vou mandar para o Luiz, vou mandar para o Murilo, vou mandar para o Jefferson, mas eu quero que eles paguem a minha licença. Então, eu faço um sistema de autenticação, meu robô se comunica com esse sistema. Então, é mais uma possibilidade. Cara, as possibilidades aqui são inúmeras. Quero fazer um robô que avalia notícia. Porra, bacana. Antes de eu abrir minha operação, eu quero ver se está numa janela de que vai sair alguma notícia agora, porque isso pode representar algum tipo de risco aqui para o tipo de operação que eu estou fazendo, né? Bate num sistema de notícia, vê se vai ter alguma notícia de alto impacto no mercado e você faz um filtro, por exemplo, no seu robô, né? Isso é uma integração com o sistema externo. Próximo, você pode usar Python, aqui eu estava falando de MQL5, certo? Que é a linguagem do MetaTrader 5, é a linguagem que a gente usa para construir os robôs. Mas existe a linguagem mãe da ciência de dados, da análise de dados, Python, que é uma das linguagens mais utilizadas no mercado, atualmente, se não for a mais utilizada. A gente usa muito Python também. Eu acabei de falar para vocês que a gente tem uma plataforma chamada Botspot, que é uma plataforma de análise, acompanhamento de estratégias automatizadas, a própria biblioteca de setup, tudo isso é feito em Python. Tá? Então, o Python ele é a linguagem mãe da análise de dados e você pode, por exemplo, exportar a curva de capital do seu robô lá no MetaTrader, você exporta e aí você vai fazer uma série de análises ali, né? Você pode fazer tudo isso em Python. Você pode calcular o VAR, você pode calcular a volatilidade, você pode fazer simulação de Monte Carlo, WFA, você pode fazer tudo isso no Python, né? Então, programadores têm essa vantagem. E aqui um ponto muito específico, a gente pode usar machine learning, ou aprendizado de máquina, para construir modelos, né? E aqui machine learning são algoritmos de inteligência artificial, né? Hoje em dia a gente fala, quando a gente fala de IA, as LLMs, que é o GPT,
o Cloud, o Gemini, isso são, a gente chama isso de, hoje em dia, de inteligência artificial, né? Mas esses são um tipo de algoritmo de inteligência artificial, que são as LLMs, né? São as linguagens que a gente conversa com elas, né? Lá atrás, né? Lá atrás e hoje também, a gente tem os algoritmos de aprendizado de máquina, machine learning. A gente pode criar modelos com base, a gente passa dados para ele entende o comportamento desses dados e ele vai dar uma resposta, né? Então, a gente pode criar modelos de investimento usando machine learning, que a gente não está falando aqui dessas regras, por exemplo, o robô de cruzamento de média, que são modelos probabilísticos. Eu estou dizendo, a regra é essa, a média rápida cruzou com a lenta, compra. O modelo de machine learning, a premissa não é essa. Eu vou dar dados e vou aplicar um algoritmo e vou tentar entender se esse algoritmo encontra um padrão ali. A gente também pode usar machine learning para para fazer otimização de parâmetros de uma estratégia. Por exemplo, nesse mês eu estou usando a minha estratégia de cruzamento de média a 20 com a 40. Mas será que é a melhor média para usar com a volatilidade atual do mercado, com as notícias que estão saindo por aí? Será que não era melhor eu estar usando a de 50 com a de 200? Eu posso criar um algoritmo de machine learning que todo mês ele vai me dar a combinação ótima desses parâmetros, né? É uma ideia aí, tá? Então, finalizamos aqui esse grande overview passei 4 minutos, tá? Finalizamos aqui esse grande overview desses dois perfis e o que a gente está vendo aqui na tela? Aqui na tela é a área de membros da nossa comunidade, que a gente chama de DQ Labs, né? Nossa empresa é Data Quant, a gente tem uma área de membros chamada DQ Labs. A gente tem um treinamento completo sobre automação de estratégia. Tudo isso que eu e o Paulo, a gente bateu papo, que o Francesco faz parte da nossa comunidade, conversou na terça-feira sobre o backtest, a gente tem tudo isso aqui dentro, tá? Então, essa imagem que eu trouxe aqui são os tópicos, né? É o framework, é o processo que um trader automatizado precisa dominar, né? Então, fundamentos, design, programação, data mining. É obrigado que você domine tudo isso aqui para você ser um trader automatizado? Não. Por exemplo, trader no coder não precisa fazer o módulo de programação, né? O cara que faz o módulo de programação, talvez ele não precise dos tutoriais de ferramentas. Então, isso aqui, a forma que a gente estruturou a DQ Labs, ela é um treinamento completo, onde a gente ensina o nosso processo de criação de estratégias automatizadas, né? De criação e validação de estratégias automatizadas. Esse processo não foi criado por mim, não foi criado pelo Igor. Esse processo, ele está na indústria, do mercado sistemático do fundo quantitativo há muito tempo. Todo esse processo está documentado nesses livros aqui, tem um monte de livro que fala sobre isso. O que a gente fez? A gente adaptou esse processo para o trader pessoa física e a gente botou a nossa experiência. O que a gente fez que deu certo na criação dos nossos robôs, na criação das nossas estratégias, adaptamos isso em um framework, em um processo passo a passo, que pode ser replicado para a gente chegar, para a gente construir estratégias que são lucrativas no longo prazo. Tá? Basicamente isso. Deixa eu dar uma olhada aqui na pergunta do Marcos. Um no-coder pode programar um robô que lê indicadores não nativos do Profit, estratégias importadas que não foram produzidas por mim e das quais eu desconheço todo e qualquer código, somente leitura. Não. Se você tem as saídas do indicador, por exemplo, se você sabe, você não tem o código do indicador, mas você sabe que ele... Vamos pegar aqui um exemplo. O RSI, ele vai trazer o nível do IFR. RSI é o IFR, né? Vai trazer o nível do IFR. Se você sabe qual é a saída do indicador e o que ela significa, você pode usar a saída, o output, o buffer, né? Mas você não pode usar a lógica, a inteligência que está compilada ali dentro daquele robô, tá? E ainda mais que você está falando aqui do no-coder, né? Então, o no-coder pode programar, não é a mesma coisa. O no-coder não vai programar nada, o no-coder vai usar as ferramentas prontas, tá? E aí, se você quer descer para o play de programar, e aí sim você pode usar indicadores que não são nativos. Você pode usar os nativos e você pode usar os indicadores que não são nativos, desde que você saiba qual é a saída, né? Mas você não tem acesso à lógica dele se você não tem o código-fonte. Beleza? Acho que era isso aí, Paulo. Se a galera tiver alguma dúvida, não sei qual é o... Pô, Caio, quero agradecer aí a sua participação aí na aula de hoje. Eu acho que, você trouxe um overview para a galera, e eu queria passar por alguns pontos que eu acho super relevantes. Um ponto que você levantou
que eu acho que estabelece bem a expectativa das pessoas. E que às vezes a gente precisa reforçar isso. Quando quando as pessoas associam automação, tecnologia, a algo isento de falha. Ponto. Então, quando as pessoas associam robôs, elas associam algo perfeito, algo que não erra, algo que vai trazer 100% de assertividade. Então, uma coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês, o robô não erra mesmo. O robô executa uma linha de código, ele executa uma instrução. Então, o robô não erra. O que eu quero deixar claro para vocês que é justamente algo que recomendo demais que vocês leiam esse livro aqui. É uma coisa que eu prego muito, que eu sempre trabalho com os meus pacientes, que eu trabalho com os meus clientes aqui da carteira, o loss, o erro, ele é processo, ele faz parte do processo. Tá tudo bem errar. Então, o robô não é caixa eletrônico. Se você olhar para a automação com uma visão de longo prazo, cara, você vai ganhar dinheiro. Eu lembro que uma vez eu trabalhei, eu tava na XP Matriz, na Inc., o Caio, e a gente estava trabalhando com uma automação lá. Cara, os 3 primeiros meses foram de loss. Normal. Cara, mas sabe o que é? Que virou no 4º mês e deu lucro até o final do ano. Não teve um mês de loss até o final, mas os 3 primeiros... Cara, o cara fez o backtest, testou, rodou em conta real os últimos 3 anos. Na conta dele, falou assim, pô, agora eu vou abrir pra galera. Abriu pra galera 3 meses de loss seguido. Aí depois virou. Então, às vezes as pessoas entram na automação e estão esperando que vão ganhar dinheiro no primeiro mês, que vai... Cara, se você pegou um desenvolvedor sério, ele fez o backtest da forma correta, ele validou e viu que aquilo tem expectativa matemática. Expectativa matemática não quer dizer que todo mês vai dar certo, mas no longo prazo, a estatística é que você vai ganhar dinheiro no longo prazo. É diferente, acho que as pessoas que operam day trade, elas têm uma visão muito imediatista porque o resultado é todo dia. Quem tem uma resultado todo dia, exatamente, mas o resultado, por mais que todo dia ela vai ganhar ou perder dinheiro, o resultado vai ser construído no longo prazo, independente do prazo operacional que você opera. É diferente, às vezes, para um cliente investor, o cara está olhando para uma carteira de longo prazo, o cara está fazendo uma carteira de investimentos, pô, para daqui 10 anos, está investindo para daqui 10, 15 anos para um objetivo financeiro. E o cara, o day trader, cara, ele tem que entender que, apesar dos seus ganhos serem maiores, a gente tem que olhar para o longo prazo. No longo prazo, ainda é mais curto prazo do que o cara que vai fazer uma carteira de investimento, obviamente. Mas é você olhar, de repente, para o ano. Cara, vamos olhar para o horizonte de um ano. Como que eu vou fechar esse ano? Você tá entendendo? Porque se a gente olha um time frame muito curto, a gente, às vezes, não consegue enxergar. É a mesma coisa que você colocar o gráfico numa tendência, num time de 1 minuto. Né? Um time frame de 1 minuto. Cara, você vai ver um ruído. Às vezes você não consegue nem identificar a tendência real que está acontecendo. Quando você coloca no de 60 minutos, ou no diário, você fala, nossa, estava em queda, isso aqui está em alta. Era um candle só. Às vezes a gente está numa tendência de alta, como você estava num candle que foi um candle que fechou vermelho, você achava que a tendência era de baixa. Então, essa visão que eu quero trazer para vocês. O robô não falha, o robô vai executar um algoritmo, mas não quer dizer que ele vai ganhar sempre. O que eu trago, assim, para vocês, assim, cara, eu confio demais aqui no trabalho do Caio, e uma coisa que a gente preza muito cara, realmente backtest validado, da forma correta, e para mim uma coisa que eu olho muito, por exemplo, todo mundo que opera aqui com a gente, eu posso falar para vocês, rodam, por exemplo, o Francesco, eu tenho acesso ao conta do Francesco, o Francesco roda os robôs na vida real dele também, na conta real. Quando os clientes dele perdem, ele também perde igual, junto. Então, cara, é skin the game. Hoje, o Caio, cara, é um cara que vive das automações dele. Então, ele roda na conta real dele. Então, isso eu acho que é um indicativo muito positivo, uma coisa bem legal. E agora eu queria saber, Caio, se você quer complementar com alguma coisa, senão eu queria abrir para perguntas aí para a galera.
Não, era isso. Sobre esse tópico que tu falou aí, a gente costuma dizer que tem que deixar a estatística trabalhar, né? Esse lance do, liguei os 3 meses negativos. O bom disso, lembra quando eu falei que quando a gente conhece os limites da estratégia, os limites de risco, os limites de retorno, quando a gente roda lá a tal da simulação de Monte Carlo, a gente sabe exatamente, por exemplo, quantos meses seguidos a gente pode esperar de retorno. Então, quando você faz o processo, quando você confia no processo, quando você faz o negócio do jeito certo, esse tipo de coisa não vai te assustar, porque você já está esperando que isso pode acontecer, né? E aí eu vou responder a pergunta do Marcos aqui, que ele mandou, o Marcos Paulo mandou, eu consigo fazer um robô que usa como parâmetro de entrada 3 indicadores diferentes que estão em volatilidade constante, utilizando ferramentas prontas? Consegue, tá? Vou te dar um exemplo. Lá no SDK a gente tem uma estratégia que ela usa exatamente esse cenário. Ela usa 3 indicadores, que é a banda de Bollinger dual CCI. Então, ela usa a banda de Bollinger, ela usa o CCI e ela usa uma média móvel em cima do CCI. Então, os indicadores estão em atualização constante, como você colocou, volatilidade constante, todo o candle está mudando, você tem a sua regra ali e está analisando os indicadores, você consegue fazer. Se a ferramenta que você vai usar, no caso, o robô que você vai usar, te permite essa funcionalidade, né, te oferece essa funcionalidade, você consegue fazer. É totalmente possível de ter esse tipo de análise, ter esse tipo de execução, tá? O Luiz falou o seguinte aqui. Pode falar. Pessoal, abre aí o microfone, vamos bater um papo. Precisa ali não, Caio. Se a galera quiser se sentir confortável aí de falar, abre o microfone e pergunta aí. Quem que fez a pergunta aí agora, por último? Acho que foi o Luiz Guilherme, né? Ô Luiz, quer falar ou você quer que a gente leia essa pergunta? Às vezes a galera tá sem microfone, né? Então... Como é que, pessoal? Não, aí, eu posso falar assim, sem problema. É porque como eu já tinha escrito, acho que vocês muitos já leram, né? Então eu posso falar sem problema. Eu sou operador de mercado há 20 anos, estou com a Avio aí bem aí há bastante tempo. Acredito muito no potencial das automações, já estou estudando desde 2018, então estou desde o início do movimento, não sou programador, não tenho esse interesse, tenho interesse em conhecer as melhores automações. Eu tenho um escritório onde eu opero, então tenho uma estrutura, assim, não é meu plano, eu fujo do meu core se eu fizer isso. Então, é o que eu estou falando aqui, né? Eu acredito muito nas automações, mas eu não tenho eu tenho muitos amigos automadores de belíssimas performances, e que eu vejo também quando às vezes as automações ficam desconfortáveis, né? Eu acho que esse é o termo, porque eu estou acostumado realmente a correr risco e entender os períodos de drawdown. Mas eu, cara, não confio tanto no backtest como eu vejo, às vezes, os programadores confiarem, entendeu? Assim, isso é com muito respeito. Por quê? Porque eu já vi robô fabuloso quebrar conta. Já vi acontecer de tudo de 2018 para cá. São muitos anos já. 8 anos eu peguei o início de tudo, então eu conheço desde as automações mais robustas até coisas que vocês comentaram em HFT de porcaria, que todo mundo já testei bastante coisa. E o que acontece? A gente está trabalhando sobre probabilidade, né, e estatística, né? Então, assim, existem padrões que eu, por exemplo, vejo que até a minha própria performance manual ela muda de acordo com o padrão operacional. Então, às vezes eu tenho um mês que eu vou super bem, meus amigos às vezes vão mal. E ao contrário também, isso vai ficar todo muito tempo na bolsa, tem um setup automático. Então, às vezes as pessoas pedem para ensinar, o trader que opera pesado não consegue explicar o que faz. Né? Muitas vezes faz intuitivamente. E aí é questão disso, assim, a gente vê um cenário operacional, os backtests que foram feitos nos últimos 2 anos, 3, né, levando em consideração 2, 3 anos, eles mudaram muito de padrão nos últimos 2, 3 meses, concorda, Caio? Então, muitos robôs sofreram muito, porque aquele backtest que estava valendo até dezembro, ele mudou operacionalmente, mudou o tamanho da amplitude, etc. e tal. Então, assim, eu confio, claro, no backtest, só que eu não confio, assim, com a certeza de que aquele cenário ali, ele pode nunca mais se repetir, ele pode criar
momento de que 2 anos seguidos ali siga de volatilidade maior, de amplitude maior, e etc. Né? Então, isso muda o padrão e a dinâmica. Então, eu quero saber assim, o que a gente pode fazer para ter mais segurança e confiar 100% em probabilidade estatística, Eu fiz uma e como a gente pode se adaptar na mudança desse padrão operacional, entendeu? Perfeito, vamos lá. Eu posso falar algumas coisas sobre isso, tá? Eu concordo com o que o Luiz colocou. Quem aqui nunca viu uma automação que quebrou a conta, né? Existem N casos aí no mercado de ocorrências desse tipo, né? Paulo, só te multa, por favor, que tá vazando teu fundo aí do... Beleza, obrigado. Existem algumas coisas que a gente... E aqui a gente precisa... Para tratar essa questão, a gente precisa falar de rigor no processo de validação. Não tem para onde fugir. Então, por exemplo, o Luiz trouxe o cenário aqui de backtest dos últimos 2 anos. Porra, a estratégia foi muito boa nos últimos 2 anos. O que me garante que eu vou ligar agora e ela não vai começar a perder o regime de mercado? Olha o que a Bolsa fez nos últimos 6 meses. A porrada que ela deu para cima. Nunca tinha acontecido isso no passado. E se a gente pegar o período da pandemia, que até 2020 aquilo também nunca tinha acontecido. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente, nunca vai ter um robô, uma automação, uma estratégia que, por mais que ela tenha sido muito boa no passado, vai ter 100% de certeza que aquilo vai continuar para frente, porque a gente está falando de mercado financeiro, as variáveis são inúmeras, sempre o mercado para frente pode fazer coisas diferentes do que ele fez no passado. O que a gente pode fazer é ter cada vez mais um processo mais rigoroso. Então, o que a gente faz aqui dentro? A gente não tem backtest de 1 ano, a gente não tem backtest de 2 anos, não tem backtest de 3 anos. Por quê? Aplicar rigor no processo. A gente, no mínimo, o que a gente testa são 5 anos para trás, tá? E aí você pode falar, beleza, Caio, 5 anos para trás, pega 2021, já não está pegando a pandemia, por exemplo. Então, os dados, aquela volatilidade lá da pandemia, quer dizer, pega o segundo ano, né? Não pega o primeiro ano. Já não está incluída aí no teu backtest. E aí, rigor no processo. Você pode aumentar a sua janela de histórica de dados, onde você vai testar aquela estratégia. Quanto mais informação você tiver sobre uma estratégia, mais robusta ela vai ser e maior a probabilidade daquele padrão estar se repetir para frente. Então, estratégias que são testadas em 1 ano, cara, esquece. Estratégias que são testadas em 2 anos, esquece. Ah, não, mas eu tenho um amigo que testou nos últimos 2 anos e está ganhando dinheiro até hoje. Cara, ótimo, mérito dele. Quer dizer que a estratégia não funciona? Ela funciona. Ele aplicou um rigor estatístico mais frágil nessa estratégia. Pode ser que essa estratégia seja boa o suficiente, ela vai continuar ganhando dinheiro por muito tempo, tá? E aí a gente entra numa outra questão. Existe um método para fazer a atualização de uma estratégia, de um robô, de um setup. Um método quantitativo, que está aqui nesses livros aqui, não fui eu que inventei. Um deles se chama WFA, Walk Forward Analysis, tá? Ele foi criado por um cara chamado Robert Pardo, que se vocês pesquisarem aí, vocês vão encontrar o histórico deles aí. Ele já trabalhou dentro do Renaissance, lá do Jim Simons, o maior fundo da história. Então, ele documentou esse método, tá? Isso foi fruto de trabalho de pesquisa, e a gente aplica isso nas nossas estratégias. O que isso quer dizer? Vou até botar aqui no chat para o pessoal. WFA, Walk for Analysis. Tá? Isso é um método de validação para você tentar ter o que você vai ter em live trading, o que a gente chama de out of sample, dados fora da amostra, o mais próximo possível, você tentar validar em dados históricos o mais próximo possível que você pode ter em dados reais, em live trading. Então, o que esse método diz? Ele vai dizer para a gente a periodicidade que a gente tem para atualizar uma estratégia. Então, não é só pegar um backtest, rodar nos últimos 2 anos, essa estratégia ganhou dinheiro, eu vou ligar ela para frente e vou torcer, vou rezar para ela continuar ganhando dinheiro para todo sempre, sem mexer nesse robô. Esse robô ele precisa de atualizar, o mercado muda, a volatilidade muda, o ciclo de mercado muda. Às vezes o mercado está em alta, o mercado está em baixo, o mercado está lateralizado. A volatilidade está alta, a volatilidade está baixa, a volatilidade está alta para cima, está baixa para baixo. Está alta para baixo, está baixa para subir. Ele cai forte, mas sobe devagar. Então, o mercado muda o tempo todo. Todo dia o pregão vai ter dados inéditos que nunca aconteceram para o passado. Esse método diz para a gente quando que a gente precisa atualizar estratégias de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, de ano em ano. Qual que deve ser qual que deve ser o método de
que eu devo verificar para atualizar essa estratégia? Eu devo olhar os dados dos últimos 6 meses para descobrir qual é a melhor parametrização para os próximos 3? Eu preciso olhar os dados do último ano para descobrir qual é a melhor parametrização dos próximos 3 meses? Então, tem uma série de detalhes, a gente pode fazer uma live só falando de WFA, porque eu consigo falar 2 horas sobre o WFA. A gente tem aqui dentro da DQ Labs, a gente tem mais de 2 horas de conteúdo sobre WFA, que a gente explica. O WFA ele vai dar uma métrica de eficiência para a gente vai saber se no live trade a gente pode ter 50% do que a gente está tendo no backtest, se a gente vai ter 80% do que a gente está tendo no backtest. Então, a gente consegue se aproximar, né? A gente consegue meio que estimar um resultado em dados que nunca foram vistos, né? Out of sample, fora da amostra. Então, a gente tem... Primeiro, a resposta para o Luiz nunca vamos ter 100% de confiança, porque estamos falando de probabilidade, mas a gente pode aplicar rigor estatístico, mais ou menos, né? E a gente tem métodos para lidar com essa questão da atualização dos parâmetros, né? Nunca vai ser 100%, mas isso traz muito mais segurança para a gente, para saber, por exemplo, quando que eu tenho que desligar, quando que não é uma questão de eu desligar, é uma questão de eu atualizar, né? Se eu atualizar, e pode acontecer de uma estratégia parar de funcionar, por exemplo, né? Então, a estratégia ela funcionou nos últimos 10 anos, o mercado mudou, e esse alfa não existe mais, porque, sei lá, essa estratégia caiu em domínio público, aquele alfa que poucas pessoas tinham, agora ele é amplamente explorado, o mercado não tem mais essa ineficiência, e essa estratégia não funciona mais. Tem estratégias de livro que você pega e funcionavam muito bem 20 anos atrás, e hoje em dia elas perdem dinheiro. Por quê? O mercado é mais eficiente, tem mais play, o mercado mudou. Hoje o mercado ele é mais automatizado, ele tem muito mais volume do que tinha no passado, então tem coisas que funcionavam no passado, não funcionam agora, e essas coisas vão continuar parando de funcionar no futuro. Então, tudo aqui é dinâmico, né? O que a gente tem sobre nossa decisão é o rigor estatístico que a gente consegue aplicar no nosso processo. Acho que essa é a melhor resposta que eu posso te dar. Massa, o Caio. Obrigado. Vou só complementar a minha pergunta, Caio. Muito obrigado pela resposta, acho interessantíssimo. E mais uma questão, você acha, pela sua experiência aí, que a tendência é do mercado ficar mais disciplinado ao longo do tempo, visto que as automações são disciplinadas, né? Elas não fazem, às vezes, as besteiras que nós traders, né, manuais fazemos, né? E muitas vezes que dão certo, né? Às vezes, por exemplo, a gente faz, vamos lá, operações, por exemplo, contra a tendência em um momento que pode ser extremamente bem sucedida, mas extremamente arriscado e tal, uma coisa que o robô normalmente muitos não fazem, né? Você acha que a tendência com o tempo, entrando mais automações, é diminuir realmente a quantidade de traders manuais, que é uma coisa que eu acho, sinceramente, tristemente, porque eu gosto muito disso, mas acho que está com dias contados, porque a gente não tem como lutar contra robô, e é muito difícil pensar exatamente como eles. Eu acho que em alguns anos isso aí vai ser igual o pregão Viva Voz, assim, já tenho falado isso há alguns anos. E você acha que a tendência seria essa mesmo, de realmente o trade, ou seja, ficar mais disciplinado, o que favorece o trader mais disciplinado também? Eu diria que eu acredito que o mercado ele vai ficar cada vez mais, eu usaria a palavra eficiente, e não a palavra mais disciplinada, né? Porque muitas vezes o volume de negociação do trader pessoa física ali, se a gente pegar grupos de pessoas isoladas, muitas vezes a gente não tem a capacidade ou o potencial de mexer no comportamento do mercado. Mas, obviamente, quando a gente tem uma adoção em larga escala de tecnologia, a gente está vendo aí cada vez mais plataformas, esse assunto ele é cada vez mais falado, a própria evolução das inteligências artificiais, elas vão promover com que cada vez mais pessoas tenham acesso a esse tipo de coisa. Então, eu diria que o mercado ele vai ficar mais eficiente, ou seja, vai ser mais difícil a gente encontrar coisas que eram muito óbvias de ganhar dinheiro, por exemplo, aquela estratégia que, todo mundo tem a sua estratégia secreta ali, que não compartilha com ninguém, que o tradezinho certo, que sempre acontece em tal situação. Esse tipo de coisa cada vez menos vai deixar de existir. A gente pode até fazer um paralelo com o mercado de Forex. O mercado de Forex, ele é o mercado que tem mais volume do mundo. Cara, eu não sei quem aqui opera Forex e opera mini índice, por exemplo, né? Operar Forex, pares de moeda, euro, USD,
GBP, USD, é muito mais difícil do que operar mini índice, por exemplo. Por quê? É um mercado que tem muito mais players, ele é disseminado no mundo inteiro, então ele é um mercado muito mais eficiente. Qualquer brecha, qualquer alfa, qualquer ineficiência, rapidamente ela já foi identificada no passado e aquele padrão não funciona mais. Coisas que a gente não tem nos mercados que são mais ineficientes, que a gente chama, né? Então, por exemplo, o mini índice, meu ativo favorito é o mini índice. Eu acho o mini índice, por exemplo, muito mais fácil de operar do que o dólar. Tem gente que discorda, mas o dólar ele tem muito mais players, tem muito mais intervenção. Então, eu acho que a questão aí é eficiência e ineficiência de mercado. Cada vez mais as coisas vão ficar mais difíceis para o trader manual. Caio, seria então a B3 uma água limpa ainda, que o pessoal fala? Quem chega primeiro bebe água limpa? É uma água limpa ainda? Por ser um mercado ineficiente? Como que é a tua visão em relação a isso? Cara, eu diria que sim, a gente ainda consegue tirar dinheiro aqui por um bom tempo. É um dos melhores mercados para operar. Como eu tenho essa facilidade de testar muitas coisas em muitos mercados diferentes, porque as coisas estão automatizadas, eu digo com propriedade que o mini índice é um dos melhores ativos para a gente operar, porque ele é relativamente leve, a gente consegue ter um custo de aprendizado baixo, a gente consegue operar até aprender gastando pouco dinheiro, né? Quando a gente põe ali o dinheiro do aprendizado, vou botar tanto para perder, mas enquanto eu estou aprendendo aqui o processo, é um dos melhores mercados que tem. Aqui na B3, a gente tem volume suficiente em alguns ativos, obviamente tem ativo que não tem volume, e aí, quando a gente está falando de operações automatizadas, é importante que isso seja uma premissa, a gente precisa ter volume nas coisas, né? Não ter aqueles slippers gigantescos, até dá para operar alguns ativos, mas você precisa considerar isso nos seus modelos. Se a gente vai, sei lá, operar boi gordo, boi gordo tem uns slippers violentos, o próprio milho, se você vai para o day trade, vai operar milho nos 5 minutos, tem gap no meio da barra de 5 minutos. Dá para fazer? Dá, você precisa considerar essas coisas no seu modelo. Mas eu acho que o mercado brasileiro, cara, eu prefiro 1000 vezes operar B3 do que operar Forex. Assim, disparado, muito mais fácil. Qual o nome do livro recomendado? Vou botar aqui para vocês. O livro do Robert Pardo que eu comentei, tá? Esse livro, ele é uma bíblia do trade automatizado, tá? Robert Pardo. Se eu não me engano, não sei se ele já tem versão traduzida para o português, tá? Não lembro. Quando eu li a versão em inglês. Talvez hoje já tenha, né? E se não tiver, hoje em dia deve ter uns aí pela internet, aí uns PDFs, não sei. Mas talvez você, se você quiser a versão em inglês, quiser comprar o livro físico, com certeza você acha, tá? É isso aí, Paulo. Tu tá multado. Acho que o Paulo tá vendo outra coisa aí. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo agora. Beleza, é que deu problema aqui no meu fone. Gente, alguém tem mais alguma pergunta? Senão a gente vai finalizar aqui. Bom, eu vou finalizar. Eu acho que ninguém tem. Se tiver também, gente, @devtrader. Deixa aqui no chat pro pessoal. Ô, Caio, manda aí o seu arroba aí para. Pode chamar lá no direct que a gente troca uma ideia, tá? Quero agradecer todo mundo aí. Quero agradecer todo mundo que ficou até agora, né, nesse papo aqui com a gente. Caio, obrigado por ceder o seu tempo. Gente, todas as terças e quintas a gente vai ter aula. O Caio volta. Deixa eu ver que dia que o Caio volta mesmo aqui. Na semana que vem, né? Acho que é na terça, talvez. Acho que na outra, né? Na outra você já volta. Também que eu vou pegar aqui agora, só para eu não falar besteira aqui para vocês. Ó, calendário. O Caio volta. Dia 31 agora. O roadmap para criar estratégias automatizadas. Boa. Já vai ser agora no dia 31. Então, semana que vem, né, a gente vai ter na terça-feira o Matheus Almeida com uma aula de price action e o Caio volta também com uma aula de automações, né, ensinando a como criar estratégias automatizadas para vocês. Obrigado a todo mundo que ficou até agora aqui com a gente. Quero agradecer aí de coração o Caio pela participação. Fiquem ligados, sigam aí o Caio nas redes sociais. Cara, Caio, em 2 minutinhos, não consegue abrir a biblioteca de setups ali pra galera? Eu acho maneirinho. Cara, posso falar? Eu, pessoalmente,
é uma coisa que eu estou mostrando 100% dos meus clientes. A galera adora ter setups na manga, até para executar novas automações, para ajudar também no overview do mercado delas. Cara, eu sou fantástico, parabéns. Era uma ideia que eu sempre tive, mas eu nunca consegui colocar em prática. Basicamente, gente, o Caio, ele criou uma biblioteca com não vou colocar todos os setups, mas com uma infinidade de setups, mostrando taxas, risco-retorno, enfim, várias coisas legais. Caio, mostra um pouquinho para a galera. Vamos lá, o que é essa plataforma aqui? O nome dela é Biblioteca de Setups, então, é literal o nome aqui, deixei aqui no chat, tá? Então, aqui a gente tem as estratégias do SDK, lembra do SDK, que é o robô no-code que a gente usa aqui? Então, lá dentro tem um monte de estratégias, que são estratégias de traders famosos, a gente testa elas, tudo que funcionou, a gente adiciona no robô. E aqui a gente tem, literalmente, mais de 500 setups para essas estratégias. Então, a gente consegue fazer um filtro aqui, por exemplo, eu quero ações, commodities, criptomoedas, ETFs, Forex, câmbio, a gente tem mais de 50 ativos aqui, né? Então, a gente consegue filtrar aqui por ativo, né? Então, vamos ver aqui, vamos pegar o mínimo. E você tem a expectativa matemática de cada... De tudo, nossa, cara, isso... A gente consegue filtrar por time frame, se eu quero compra e vende, só compra, só vende, se eu quero day trade, swing trade, contra tendência. E aí você entra no detalhe, eu não vou entrar aqui porque vai pedir para eu me autenticar, enfim. Mas você consegue entrar no detalhe aqui e você vê... Vamos lá, vou entrar no detalhe aqui, ele vai pedir para eu me autenticar. Deixa eu só me autenticar aqui. Esse aqui é a plataforma que eu comentei com vocês, o Botspot. Pronto, aí ele mostra aqui todos as métricas desse setup, né? Então, aqui a gente tem a curva de capital, aqui a curva ano a ano, aí a gente consegue ver aqui taxa de acerto, média dos dias positivos, média dos dias negativos, drawdown, fator de lucro acumulado. Então, tem tudo aqui, né? A tabela de retorno mensal. Então... Todas as estatísticas estão disponíveis. Caio, eu vou ser bem sincero, qual era o meu sonho? O meu sonho é que todos os traders tivessem acesso a esse tipo de dados, porque, cara, talvez eu acho que o trader que ele é munido de dados, ele tende a seguir mais à risca, cara, ao trade system dele. Porque, às vezes, o que quebra é justamente essa falta de consistência dentro do operacional. E eu acho que quando o cara consegue ter o overview, ele não hesita em executar. Pô, cara, eu vi isso aqui realmente é lucrativo, tem expectativa matemática, eu vou acreditar, né? Vou seguir com uma certa consistência, obviamente que em algum momento vai ter que ser ajustado, mas, cara, a gente precisa de uma amostragem maior para ver se realmente isso chegou no momento que, cara, não, agora o mercado encontrou essa divergência aí, agora a gente não consegue capturar. Beleza? É isso, cara, perfeito, é isso. É sobre trabalhar com dados, né? Confiar no que os dados estão mostrando para a gente. E a biblioteca, ela serve de base, né? Então, você pode baixar esses setups para sua máquina e fazer seus próprios testes ali no MetaTrader. Perfeito. Aí também tem curso aí, ele ensina como vocês fazerem isso. Chama lá o Caio, cara. Se vocês adoram dados, se vocês querem entender mais sobre, obviamente que na semana que vem ele vai dar uma aula também sobre como fazer as automações, sobre esse processo, mas, cara, vão lá, consome um produto, dão uma olhada, eu acho que vale super a pena, eu sou super comprado, eu sou apaixonado aí por essa ferramenta, um baita golaço isso. Fechado? Turma, quase 9 horas da noite, vou liberar vocês, vou liberar o Caio, muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui, até agora, semana que vem nos vemos novamente. Caio, que aula, muito obrigado, viu? Valeu, pessoal, eu que agradeço o espaço aí, e daqui a 2 semanas a gente está aqui de novo, apareçam que a gente vai bater um papo parecido sobre o mesmo tema aqui. Beleza, Fechado. Galera? Grande abraço, valeu, boa noite. Grande abraço a todo mundo que ficou, abraço, tchau, tchau.